Entre Conversas está começando e no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Fique com a gente! As Olimpíadas de Tóquio aconteceram entre julho e agosto desse ano. Dentre os episódios envolvendo atletas, um chamou bastante a atenção. A ginasta Simone Biles decidiu não competir as finais nos aparelhos em que havia se classificado, nem as finais por equipe. Segundo ela, essa decisão teria acontecido para preservar a saúde mental. Para que você possa entender mais sobre a atitude da atleta e sobre saúde mental, estamos com a psicóloga Jamie Badoco. Tudo bem, Jamie? Tudo bem, Jade? Prazer em participar aqui do programa com vocês hoje. Prazer a gente em ter você. Jamie, eu quero começar por uma frase que quando aconteceu esse episódio você acabou postando, que inclusive foi o começo mesmo do texto, que você fala de heróis de nós mesmos. E essa atitude da Simone talvez tenha retratado essa frase de fato, né? Diante de tantas expectativas, ela decidiu frustrar as expectativas das pessoas, inclusive deixando as pessoas surpresas, mas priorizando ela, né? Sim. Essa questão, quando eu escrevo isso, a gente percebe que existe uma necessidade da gente realmente se figurar como heróis. Nós temos a tendência a buscar o olhar do outro e sempre buscando mostrar o nosso melhor. No que aconteceu com a Simone, muitas pessoas questionaram a questão da coragem, como sendo realmente um ato de coragem ela ter assumido mundialmente, no momento tão pleno da vida dela, o estado de incapacidade de estar participando daquele momento olímpico ali. Então, e frente a isso, há um contraditório também, Jade, que muitas pessoas questionaram essa ação como não sendo uma ação esportiva, que no esporte existe lidar com a perda, existe a frustração, e esse ato dela não foi um ato heróico. Mas quando a gente fala em saúde mental, aí sim a gente pega um olhar de compreensão nesse sentido. Talvez o motivo que levou ela a desistir pode ter sido um cansaço, um estresse. A gente ouviu algumas histórias que durante os treinos que ela teve a pandemia, então assim, teve muitos aspectos que favoreceram talvez o estresse. Mas também pode ser pela via do autoconhecimento. Então, assim, naquele momento, como a gente não sabe o histórico, não tem uma compreensão mais a fundo da história de vida, dos fatos, dos fatores que levaram ela a desistir, a gente pode entender também como sendo um autoconhecimento, nesse sentido de que eu ali me percebo, frente a um desafio, frente a uma exigência que eu não estou pronta e preparada. Ela se coloca ali muito como sendo até um modo de se cuidar, de evitar um acidente. Então, assim, isso que ela faz, essa reação frente a uma exigência, e quando ela para e pensa, não, eu não estou pronta emocionalmente para estar fazendo essa minha apresentação. É uma forma de saúde. O termo saúde mental ela está ligada também a isso, essa reação das pessoas frente às exigências, frente aos desafios, frente às mudanças, Como que eu lido com isso diariamente? Então, por esse motivo, muitos profissionais da saúde pegaram essa bandeira, e levantaram como sendo um modo de também mostrar para a humanidade que nós não somos heróis para o outro o tempo todo. Eu acho que esse ato de heroísmo foi um ato de um auto-heroísmo, de reconhecer a sua fragilidade. E muitos de nós temos muita dificuldade de lidar com a fragilidade, de lidar com esse ser indébito, esse ser que erra, esse ser que não é realmente herói o tempo todo. As mães sentem muito isso quando estão criando seus filhos, Existe aquela imagem, eu até no Dia das Mães até pensei sobre isso, o quanto a gente é cobrado de ser essa mulher maravilha o tempo todo e nós não somos isso o tempo todo. E quando você fala de coragem, é interessante porque até para desistir é preciso coragem, E o atleta, ele tá sempre colocado à prova ou sempre visto como uma fortaleza, como alguém que tem que aguentar tudo. E
não é. O atleta, de fato, tem que ser alguém forte, mas não é alguém indestrutível, né? O atleta é um ser humano antes de tudo, antes de ser um atleta. E quando você fala de coragem, é importante a gente falar que até para desistir é preciso muita coragem, né? Sim, assumir essa fragilidade. Porque nós vivemos hoje num mundo que nos cobra uma alta produtividade, uma alta eficácia, né? E quando eu demonstro, então, ao mundo essa minha fragilidade, eu estou não me produzindo mais, né? Dá a sensação de que eu não sou mais capaz de nada, como se isso me inutilizasse. E por esse motivo, realmente, como você falou, a gente tem que ter coragem para buscar o autoconhecimento, tem que ter coragem de assumir essas afetações, nós temos que ter coragem para buscar mudança, para buscar esse aspecto todo emocional. Tem que ser realmente, eu brinco até com os meus pacientes, quando eles vêm aqui no consultório, eu falo, não vai desistir, que chega um momento que a gente não quer mais enxergar a coisa da gente, né? Dói algumas coisas e as pessoas às vezes realmente têm medo. E não tem a coragem de assumir isso, né? Até para si mesmo. Imagina para o mundo, né? Onde todo mundo está olhando, está julgando, está avaliando. Então, é um aspecto muito importante. E talvez a gente também precise reforçar que esse processo leva um certo tempo, né? Porque a própria Simone, depois de ter sido um grande destaque das Olimpíadas de 2016, ela deu uma pausa, inclusive, se não me engano, trocou até de técnicos para alguém que talvez se adequasse melhor, que entendesse um pouco mais, além de fisicamente, algo mentalmente de fato. Então, a gente está reforçando aqui sobre a coragem em desistir, sobre esse ato de heroísmo dela, mas você vai me dizer melhor que é preciso entender que esse processo ele leva um tempo, né? A coragem, num primeiro momento, em assumir a minha fragilidade. Isso não significa que eu vou ficar nesse processo frágil e de vulnerabilidade. Eu preciso primeiro reconhecer isso em mim, né? E após isso, realmente a gente se afeta e sofre com essa escolha que a gente faz, que é muito difícil. E depois eu olho, então, o que eu posso estar aprendendo com isso. Então, assim, as pessoas às vezes falam, mas tem coragem de assumir uma falha e vai ficar nisso? Não, é um processo de amadurecimento. E realmente a gente aprende no sofrimento, no amadurecimento, se afetando. Hoje as pessoas fogem muito das afetações, né? Hoje a pessoa, se está triste, ela busca sair, se encontrar com os amigos, se ela está no tédio, ela tenta ler um livro, ninguém consegue vivenciar as afetações. E é através das afetações que a gente se reconhece como sendo que somos. E é isso que as pessoas não entendem. Então, muitas vezes, aqui no processo terapêutico, isso acontece. As pessoas vêm angustiadas e eu falo, existe um momento do processo que você vai se angustiar mais, porque é aí que você está olhando e tentando compreender todas as suas faltas, todas as suas carências. E isso também nos angustia. Mas depois existe um revigor disso tudo. Quando eu me debruço, então, e tento compreender toda essa dinâmica, o que disso tudo faz parte de mim, né? o que foi trazido também da minha vivência, da minha cultura. Então, existe toda uma análise, né, complexa nesse sentido. Mas, voltando, o ato de coragem realmente é o primeiro passo, ele não é um passo findante. É isso que a gente precisa entender. Então, tem pessoas, então é fácil, eu vou só me fragilizar, vou me vitimizar e é isso que acontece. Não, isso é um passo para o processo. No caso da Simone, ela soube dizer não, muita gente não entendeu, as opiniões foram bem divididas entre o entendimento e mas por que isso aconteceu? E de fato, esse não, ele não aconteceu de uma hora para outra, né? Foi um processo de autoconhecimento, até que ela conseguiu dizer não e falar, não é esse caminho que eu vou seguir, eu vou me priorizar. E em cima desse fato, Jade, a gente pode lembrar também que ela, naquele momento, não se sentiu pronta, mas que na trave, né, teve eu acho que é a trave que fala, teve um final da trave, Sim. Que é atividade deles também, ela tentou, ela falou, não, eu vou ver se aqui eu consigo, ali eu não dei conta, e aqui, como eu vou lidar, como que eu vou sair disso? E ela saiu com bronze. Então, assim, não é desistir, né? É simplesmente um passo atrás para reconhecer.
E isso as pessoas realmente julgam de uma maneira errônea. Pra gente finalizar, eu queria que tu me falasse a importância de a gente aprender a dizer não. Porque parece fácil assim, né? Não, mas o não quero, o não vou, o não consigo, é muito difícil de ser dito, né, Jamie? Sim, porque, primeiramente, se a gente for olhar, o não, ele causa um grande desconforto. Ele causa um certo distanciamento, um olhar do outro talvez até de reprovação. E como a gente foge de desconforto, foge de afetações e de sofrimento, o não está muito ligado a isso. Isso não é uma regra. Então eu costumo dizer assim, é importante a gente olhar também para o não e assim como para o sim. Em que momento eu uso esse não, em que momento eu uso esse sim. As pessoas têm a tendência. Então, essa história do não, de saber não, de saber dizer não, ela é longa, né? Se a gente for olhar antropologicamente falando, desde os primórdios lá, eles também tinham esse cuidado, porque era uma questão de sobrevivência estar em grupo. Eu precisava ser aceito naquele grupo. Então, logo, eu tendo a me deixar mais próximo ao outro, a dizer sim. Então, o dizer sim me deixa mais amável, me deixa mais aceitável num grupo. E as pessoas têm realmente dificuldade de lidar com esse olhar de estranhamento. E por isso eles geram desconforto. Então, a tendência é que as pessoas realmente digam não, né? Sim e esqueçam do não. E você traz um olhar bem interessante. Quando eu digo não, é contraditório, mas faz muito sentido. Eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para o que me faz sentido, o que tem ali de significado para mim. O não, ele gera também um sentimento muito sabotador, Jade, que é o sentimento de culpa. Então, as pessoas muitas vezes têm o receio do não pela sensação de culpa que isso gera. E culpa é um outro sentimento muito, muito gostoso, que eu gosto muito de falar, que talvez em outro momento a gente possa voltar aqui e falar sobre a culpa, né? Mas o não gera muito essa sensação de culpa. Então é importante que a gente saiba dizer o não com educação, né? Um não compreensivo e sem o sentimento de culpa. Não deixar com que esse sentimento valide a minha resposta para o outro. Não sei se me fiz entender. Sim, claro que sim. Inclusive, Jamie, eu quero te agradecer pela participação e também quero deixar registrado o convite para uma próxima conversa, porque, como você falou, essa história do não é um processo super longo, então a gente precisa mesmo entender isso e acho muito importante a gente falar para que mais pessoas possam talvez tomar a decisão como a Simone tomou de se priorizar e saber dizer não para algumas coisas e sim para o que pensa e ser cada vez mais feliz, assim, consigo e com as suas decisões, assim eu espero. Ótimo, isso mesmo. Eu agradeço o momento aqui de reflexão. A gente não está querendo falar verdades absolutas, mas eu acredito que é realmente um momento para se debater, para falar, assim como o nome do programa já diz, Entre Conversas. Eu acho que é essa a intenção mesmo, de conversar e tá dando luz aí de consciência para as pessoas, para que elas entendam e vão buscar se conhecer, e que a gente precisa se afetar, não vão fugir das afetações, né? E a partir disso a gente consegue então delimitar, né, o que é importante para mim, o que é importante para o outro, em que momento eu posso sim dizer sim, em que momento eu digo não. Muito obrigada, Jamie. Obrigada eu. Até mais. O Entre Conversas fica por aqui, eu vejo vocês na próxima edição. Tchau!